Boa noite, nós vamos entrando em ciminha da nossa hora e eu convido vocês a estar entrando um pouquinho mais numa sintonia mais harmoniosa. Depois eu vou contar aqui para vocês os bastidores para a gente rir junto um pouquinho, mas por hora vamos entrando nessa harmonia, né? Enquanto vocês vão chegando, a gente vai acomodando dentro do nosso coração a possibilidade da gente estar refletindo juntos. E como eu sempre digo, refletindo de uma maneira que a gente possa transformar em ação essa reflexão. Ok? Então eu convido vocês que já estão aqui a irem preparando os corações de vocês. Se quiserem, já deixem um copinho d'água pertinho de vocês, para a gente estar conversando num processo aqui cada vez mais pacífico, mais tranquilo para o nosso coração. E nessa preparação que a gente vai fazendo, a gente reflete um pouquinho sobre as palavras do Evangelho. E eu vou ler uma frase que eu acho muito linda do Evangelho, do capítulo 9. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Isso tem tudo a ver com esse aprendizado que a gente vai falar aqui sobre o Natal desse ano, especificamente o Natal desse ano. Então, antes da nossa prece, eu vou ler esse trecho que trata da paciência, que diz assim: a vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 ninharias, que são alfinetadas, que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Então eu peço a vocês que juntos aqui a gente possa respirar profundamente, se quiserem fechar os olhos e abrir o coração para receber essa luz que entra agora em sua casa. Porque a prece, ela é, acima de tudo, conexão. E quando a gente se conecta com algo maior, nós somos visitados pela frequência do amor. Então, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, aos anjos queridos que nos envolvem nessa noite, nós dizemos juntos, do fundo da nossa alma: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, Senhor, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, meu Pai. É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Com a ajuda do alto, desses espíritos amigos que nos acompanham, nós damos por iniciada a nossa conversação dessa noite. E eu gosto muito de chamar, ao invés de palestra, de live, o que quer que seja, eu gosto muito de chamar de conversação, de conversa. Por quê? Enquanto eu vou falando aqui, a proposta é que você vá falando aí consigo mesmo.
que você traga alguma reflexão mais profunda nesse momento. Quando a gente tinha essa possibilidade de estar fazendo palestras presenciais, eu sempre falava para as pessoas, gente, aqui não se trata de passar nenhum conhecimento. Aqui é a possibilidade de nós estarmos vivendo esse encontro, e esse encontro virtual é um encontro tão valioso quanto o encontro presencial. Apesar da gente não sentir às vezes assim. Mas esse encontro é para que a gente faça uma reflexão com testemunhas, uma reflexão juntos e leve alguma transformação para a nossa vida. Não vai fazer nenhum sentido a gente acumular conhecimento, ter uma estante lotada de livros, se a gente não transforma isso em algo realmente voltado para uma reforma íntima, que é como o Espiritismo gosta de chamar essa transformação mais profunda. Reforma íntima é olhar para dentro, trazer à luz o que está obscuro, o que está escuro para nós não conseguimos enxergar, e transformar na direção da luz aquilo que é possível transformar. Talvez a gente não consiga tantas coisas numa única encarnação, mas a gente pode começar acreditando. A gente pode começar por um único pensamento. Quando a gente percebe aquela onda de pensamentos que são negativos, que são perturbadores, a gente pode começar trocando esses pensamentos. E hoje o tema é um tema que fala do nosso momento. O momento agora é um momento que tem exigido muito de nós. Eu creio que todos que estão me ouvindo aqui nesse momento vão concordar que tudo que nós estamos vivendo, de alguma forma, já foi anunciado pela doutrina espírita. Não no intuito de uma profecia, mas no intuito de uma compreensão de uma lógica espiritual da vida. Como nós estávamos antes dessa pandemia? Claro que essa pergunta pode ser uma pergunta coletiva do ponto de vista terrestre, do ponto de vista mundial, mas a gente também pode fazer essa pergunta do ponto de vista individual. Como nós estávamos antes da pandemia? Será que se a gente voltar ao filme dezembro de 2019, quais eram os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos valores? Como estava a Terra? E não é preciso muita pesquisa para a gente saber que a gente ainda estava muito conectado com o primitivismo, com o egoísmo, com o individualismo, com o consumismo desenfreado. Ah, Lana, mas isso não mudou, as pessoas continuam assim. Sim, acho difícil que a gente opere uma mudança muito importante de uma hora para outra, mas nós estamos sendo convidados. E como que a gente vai tirar desse Natal algum aprendizado? E veja bem, quando a gente fala aqui aprendizado, a gente não está falando, volto a falar, a gente não está falando de conhecimento. Conhecimento, cada vez mais, a própria internet oferece, olha, quantas oportunidades de ouvir pessoas, ler através da internet, áudios, livros, e entre outras tantas coisas estão disponíveis hoje para nós. Não se trata de conhecimento, se trata de um saber mais profundo. Então, eu digo a vocês, como nós estávamos antes da pandemia, no Natal passado. E veja bem, sem nostalgia, vamos olhar para isso. E esse ano, o que se operou dentro de cada um de nós e o que a Terra está sendo convidada a transformar. Trabalhar mais coletivamente, olhar mais para o todo, se proteger mais, tomar consciência das suas próprias sombras. Quantas pessoas estão agora, nesse minuto, tendo que olhar para coisas que não olhavam antes? Inclusive tendo que se deparar com a verdadeira essência da vida, que é a total inconsistência. Eu costumo dizer que nós vivemos a era do medo. E nada mais provocador do medo geral da humanidade do que algo que acomete tantas pessoas e traz tanta insegurança, não é? E era do medo no sentido também da era do controle,
Nós acreditamos que ficamos nessa fé distorcida, nessa ilusão infantil de que nós podíamos controlar quase tudo. A temperatura, se está calor a gente liga o ar, se está frio a gente liga o aquecedor, a gente controla os canais da TV, a gente vive a interatividade através da internet. Talvez a internet seja um grande movimento de controle da humanidade e que de certa forma alimentou essa ilusão. Nós estamos sendo chamados a olhar para algo que vai além da matéria. Toda vez que nós somos atravessados pela doença, pela morte, pelas dificuldades financeiras, por algum grave problema na vida, o que acontece conosco? Em geral, não dá para trazer isso nas particularidades, mas em geral nós somos convocados a ser humildes. A olhar para a vida de um lugar mais humilde. Então, de tudo que a gente está vendo, talvez eu gostaria aqui de começar por um primeiro degrau de aprendizado nesse Natal, que é o degrau da humildade. E nesse degrau da humildade, eu sou muito pequeno diante da grandeza da vida. Eu sou tão pequeno que um vírus invisível pode carregar as minhas esperanças, pode mudar o destino do meu Natal, pode mudar tanta coisa. Olha o que nós estamos sendo obrigados a vivenciar. Eu não sei vocês aí em casa, mas, por exemplo, o meu Natal aqui não dá para ser decidido agora. Nós só vamos decidir como vai ser o Natal às vésperas. Por quê? E se alguém adquire a Covid-19? Não vai ter que mudar tudo? O que isso significa, gente? Viver no momento presente. O único lugar onde é possível amar. Agora. O único lugar onde é possível perdoar. Agora. O único lugar onde é possível concordar com a vida de fato. Agora. O ontem já foi. O amanhã a Deus pertence. Agora é o grande dia. Nós estamos sendo obrigados a planejar com uma visão mais curta, a trazer à nossa vida valor, esperança, realização no momento, sem grandes planejamentos, sem jogar muito para o futuro. E quando a gente fala de Natal, o que a gente está falando? Natal é uma grande festa, mas que ao longo dos séculos, talvez, vem sendo distorcida de tantas formas. Mas ainda é um momento onde as famílias, grande parte das famílias, se confraternizam, os amigos, as pessoas do trabalho. E hoje o que está acontecendo? As empresas estão se reinventando, criando confraternizações virtuais, criando encontros de outra maneira, trazendo a diversão de outra maneira. E nós estamos sendo obrigados a ter a paciência de aguardar. Nós estamos sendo obrigados a ter esta complacência com a própria vida. E olhar para tudo isso com o coração ainda esperançoso. Mas nós temos escolha. Nós podemos não querer subir nesse primeiro degrau da humildade e ainda continuar na tentativa de controle. O que é a ansiedade? Que está, na realidade, a epidemia, a pandemia de coronavírus, ela está juntinho com a pandemia de ansiedade, medo do que pode acontecer, preocupação excessiva. Então, na realidade, agora, se a gente não subir nesse primeiro degrau da humildade, desenvolvendo uma grande aceitação por tudo que é, por tudo que está, mesmo aquelas pessoas que estão sendo atravessadas por grandes perdas, perdendo seus pais, suas mães, perdendo irmãos, amigos, estando agora sem ter a possibilidade de estar junto com seu ente querido no hospital, porque não é possível acompanhar o internado de Covid. Então, se a gente não quiser subir nesse primeiro degrau, nós vamos continuar na arrogância de querer controlar o incontrolável e mandar em Deus. É tão interessante, isso já foi falado tantas vezes, até realmente é uma repetição,
Mas não deixa de ser atual a gente pensar sobre o Pai Nosso quando a gente fala seja feita a vossa vontade. Estar nesse primeiro degrau de fato, o degrau da humildade, é colocar a gente na aceitação da vontade divina. Ou será que passa pela cabeça de algum de nós que tudo que está acontecendo está fora do alcance de Deus? Se eu pensar nisso, eu não entendo mais a vida como uma ordem inteligente. Eu contrario todas as leis naturais. Eu contrario todas as leis sistêmicas que regem os organismos sociais. Mas quando eu entendo que existe algo, uma arquitetura inteligente no universo, que guia os caminhos da natureza, mas guia também os caminhos das famílias e dos indivíduos, aí talvez fique difícil não subir nesse degrau. Escalar esse processo, essa experiência de aprendizado que a humildade nos traz. Se você já ficou doente, eu acredito que todos nós aqui já ficamos alguma vez, a gente pode se lembrar o quanto que nós somos obrigados a ser humildes quando nós adoecemos. E quando uma terra adoece, o mundo adoece, é esse o primeiro convite, que a gente se coloque no lugar de pequeno diante da grandeza da vida. Aí não tem mais esse desejo avassalador de controle que a ansiedade provoca. A ansiedade, nessa era do medo, ela é um desejo absurdo de trazer para as nossas vidas um único lado da moeda, um único lado da porta. Vida e morte são lados da mesma porta. Bem e mal, certo e errado, triste e alegre. Toda vez que nós queremos uma vida que seja só o lado bom, só as coisas boas, só as coisas fáceis, nós nos deparamos com grandes frustrações. Então, quando nós estamos aqui, de alguma forma, provocando uma reflexão de cunho espiritual, nós estamos buscando em vocês essa reflexão aqui no coração de vocês, no sentido de trazer este pensamento. Quem eu era antes da pandemia? Como foi o meu Natal e como eu posso olhar com paciência, humildade, resignação, aceitação para o Natal de hoje, o Natal possível. Entende quando a gente fala o quanto que a gente pode aprender com essa pandemia? Quanto que a gente pode aprender nesse Natal? Porque já que a gente entende o Natal como essa festa de confraternização e nós vamos ser limitados, eu tenho conversado com várias pessoas e várias têm conversado dessa forma comigo. Desse ano a gente não vai encontrar todo mundo, esse ano vai ser um círculo pequeno, esse ano nós vamos ter que fazer ao ar livre, onde todo mundo possa usar máscara e não, esse ano não vai ter muito abraço. Nós estamos sendo então, de alguma forma, limitados. E da mesma forma como o limite ensina muitas vezes as crianças no desenvolvimento infantil, o limite agora trabalha a nossa infância espiritual. Nos ajuda a voltar para o lugar de pequenos. Porque arrogamos achar em algum momento que nós dominávamos o mundo, e aí eu vou dizer que arrogamos nos empoderar de um poder que não é nosso, por exemplo, destruindo a natureza. E aí há, como um movimento natural da vida, uma tentativa de trazer de novo a consciência à humanidade. Quantas pessoas me abordaram nesse período, desde o Natal passado até agora, nesses dias de dezembro, quantas pessoas me abordaram contando situações de vida, histórias que experimentaram e que tiveram que se transformar nesse momento. Transformar no modo de trabalho, transformar na forma de relacionamento com o dinheiro, na forma de relacionamento com o próprio guarda-roupa, com as coisas mínimas, com os alimentos, com a natureza. Quantas coisas nós precisamos transformar até aqui. E se você conseguiu transformar algo em sua vida, conseguiu olhar para as pessoas da sua família com mais amor,
conseguiu pensar nos amigos e na falta que eles fazem, pensar num abraço e na falta que um abraço faz, nós já estamos aqui caminhando numa direção muito mais espiritual. Parece simples isso que eu estou falando, mas na caminhada da vida, a gente precisa de muito pouco para crescer. Só que nem esse pouco a gente quer dar. E aí o que a vida faz em sua estupenda sabedoria? A vida traz um grande desafio. Assim é na vida individual, assim é nas famílias, assim é às vezes na nossa história, na nossa carreira, no nosso trabalho. Muitas vezes nós somos chamados em determinado momento da vida a repensar tudo, a reorganizar alguma coisa, a fazer de uma forma diferente o que nós fazíamos, a olhar para as pessoas também de um outro jeito. Essa transformação, ela vai trazendo para nós o que eu poderia chamar aqui de uma maturidade. Porque se a gente entende hoje, por exemplo, o Natal de agora, como também o ensinamento do servir, a gente pode ir escalando outros degraus nesse aprendizado. Sair do lugar de ser servido, onde as coisas nos atendem, onde tudo o que acontece a meu favor, porque é esse o desejo humano. Ou será que eu estou falando uma grande bobagem? Muitos de nós, às vezes, ainda estamos afogados, e isso vale para problemas ou questões de relacionamento, questões relacionadas a dinheiro, a sucesso profissional, a relação com irmãos, a família, absolutamente tudo. Às vezes, quando a gente vive uma puxada de tapete, é como se aquilo não fosse possível acontecer. E aí eu faço uma pergunta que de vez em quando eu faço, que ela pode ser desconcertante, mas é importante dizer: quem é você para não sofrer? Quem sou eu para não sofrer? E quando algo acomete a Terra em números muito vultosos, como agora, numa pandemia, milhares de pessoas em sofrimento, o que isso quer dizer? Quem somos nós terrestres para não sofrer? Talvez nós precisamos agora, mais do que nunca, abraçar a dor e o sofrimento, não no sentido de alimentar um vitimismo, mas no sentido de compreender que existe um sentido, um propósito nessa experiência. Se neste Natal nós conseguirmos compreender o propósito de tudo isso que nós estamos passando, vai ser talvez um Natal muito rico. Mesmo que seja ao telefone, que seja numa chamada de vídeo, que a gente possa reunir as pessoas numa live, as pessoas que a gente ama, e assim dizer: eu te amo, você é importante para mim, eu te quero bem, eu quero o seu bem. Eu acho que alguma coisa pode funcionar aqui de uma maneira muito, muito bela e muito rica. Nós estamos, na realidade, sendo forçados a nos adaptar. E com isso, nós ganhamos o aprendizado da paciência, da humildade e do servir. E por que não dizer que, abraçando tudo isso, tem o amor. Um amor que entende que nós não precisamos ou não devemos ser satisfeitos o tempo todo na vida como a vida é. Nós podemos seguir na nossa jornada entendendo que se hoje a dificuldade bate à nossa porta e nós não vamos ter aquele Natal onde todos vão estar lá festejando juntos sem grandes preocupações, a gente pode imaginar que isso já existiu em milhares de famílias em outros tempos por outras razões, por outros tipos de perda. E, no entanto, agora, talvez sejam mais pessoas chamadas a essa consciência. E o que muda no seu esquema de valores a partir de agora? O que a gente pode trazer de crescimento, de amadurecimento do nosso espírito para esse momento do agora? Eu pergunto a você, o que pode ser aceito
acordado, que sentimento é esse que eu posso trazer para o meu coração, olhando para tudo e entendendo que assim é, porque existe algo muito grande por trás disso. O Espiritismo nos convida a pensar no momento de transição planetária. Entendemos que tudo isso que nós estamos vivendo porque estamos, de fato, sendo convidados a transformar. E a gente pode imaginar os grandes poderes modificando através de grandes ações, mas aqui dentro, olha, é aqui dentro que a gente realmente tem algum poder. Claro que se cada indivíduo transformar as suas ações, e eu tenho visto coisas lindas, gente. É claro que a gente vê muita tristeza nesse momento, mas eu quero convidar vocês a olhar para as coisas lindas que também estão acontecendo, projetos, pessoas que cuidam da natureza. Vocês já imaginaram quantos profissionais estão trabalhando na vacina? Incansavelmente. Muitos. Eu todos os dias rezo para eles e agradeço, porque que missão mais linda! Que missão mais linda! Quando a gente entende a vida como reencarnação, e como espíritas a gente entende que essa é uma experiência, quantas pessoas estão agora sendo chamadas a transformar as suas ações, ir além do que já foram para ajudar, amparar, socorrer. Eu estive na segunda-feira no hospital para fazer uns exames. E chegando lá, uma moça estava numa cadeira de rodas e ela saiu de uma sala onde fazia exames e ela saiu aos prantos. Ali na sala de espera tinham muitas pessoas. E a gente via, ficou claro o quanto que ela estava tentando conter aquele pranto, mas não conseguiu. E sendo retirada ali pelo que parecia um filho, ela foi sendo levada na cadeira de rodas e ali pelo corredor mesmo ela desatou num pranto convulsivo. E eu olhei aquilo e perguntei para mim mesma por que Deus estava me dando a oportunidade de assistir aquela cena, né? E fechei ali dentro de mim uma profunda oração por aquela alma que sofria. Mas ao mesmo tempo imaginei que junto dela milhares de pessoas talvez estivessem passando pela mesma situação em que tenha recebido um diagnóstico ruim, um diagnóstico ou um prognóstico nefasto. E aí quando eu olhei para aquilo me trouxe com muita força, uma profunda fé. E esse talvez seja um degrau muito importante que a gente deva subir nesse momento. Acreditar, ter fé, confiar. O Evangelho nos diz que a fé é um conceito que as palavras não conseguem explicar. E eu concordo plenamente, mas talvez a coisa mais próxima do que a gente chama de fé seja confiança e entrega. Confiar é desistir do controle. Ter fé é confiar em algo maior que rege essa orquestra. E quando nós entramos nessa confiança, nós não vamos precisar mais querer guiar exatamente o curso desse rio. Mas nós vamos entender que existe um curso de um rio que é possível guiar. Esse rio do nosso coração, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Esse eixo que cria a vibração, a nossa psicosfera, que vai somar-se à psicosfera do universo, à psicosfera da Terra. Gente, esse Natal é o grande momento para a gente não desistir desse amor. Aprender com as dificuldades e limitações que nós estamos vivendo agora, a amar ainda mais, apesar de. A ligar para aquela pessoa que você ainda tem uma rusga no seu coração e definitivamente perdoar. A fazer contato, nem que seja por mensagem,
por aquela pessoa da sua família que ficou completamente esquecida por tanto tempo e que agora você pode lembrar. Esse é o grande momento de aprendizado. Passando pelos degraus da humildade, da aceitação, da resignação, da paciência, do amor e do serviço. A gente então entende que na realidade tudo isso que está acontecendo não pode e não é para castigar ninguém. Não pode e não é algo que um Deus revolto ou um Deus indignado possa estar trazendo para que a gente aprenda na dor. É simplesmente o recurso mais eficaz para o nosso despertar. Ainda não há na Terra um recurso mais eficaz para despertar a nossa consciência adormecida. Aí você poderia dizer, não, o amor pode ser. Mas a gente ainda continua mesmo recebendo amor. Quantos filhos nesse instante não conseguem agradecer a seus pais pela vida? Porque ainda guardam em seus corações a mágoa de não terem sido atendidos exatamente como gostariam. E agora eu convido vocês a pensar nesse grande sentimento que é a gratidão. Se nesse Natal nós aprendêssemos só esta única lição de sermos gratos e olhar para o bom, olhar para o mais, só por isso nós já teríamos ganho aí algum crescimento. Agradecer a vida, agradecer aos nossos pais, aos nossos ancestrais, agradecer esse exato instante, não importando se você está ou não doente, se você está ou não vivendo uma perda, agradecer por termos a chance do despertar. E quando a gente fala despertar, tem gente que às vezes traz uma dúvida, mas o que significa despertar espiritual? Despertar espiritual é justamente essa realocação do nosso ser. Sair do lugar de ser servido, atendido, favorecido e passar para o lugar de atender, favorecer, servir. Esse é o grande exercício de amor. Esse é o grande exercício de doação do nosso ser, daquilo que nós somos. E hoje mesmo ouvi uma coisa tão bonita, isso não significa doação em dinheiro necessariamente, apesar de muitas famílias estarem necessitando de ajuda e de amparo financeiro. O que a gente está falando aqui é de uma ajuda muito simples, que assim que acabar essa nossa conversa, você pode realizar. Como eu disse, uma palavra de amor, um telefonema de perdão, uma mensagem para alguém que esteja de repente sem ninguém nesse momento. Tantas coisas a gente pode fazer à distância. E isso é um grande ensinamento também. Eu vejo isso como uma lição tão grande que se a gente conseguisse aprender com essa distância toda, quantas coisas a gente poderia fazer daqui para frente, mesmo quando tudo voltar ao normal. Porque, gente, eu sou das otimistas, tá? Eu sou do olhar cor-de-rosa. Eu acredito que a gente ainda vai ter um retorno. Talvez não mais para aquele lugar onde a gente estava, talvez com alguma transformação, sim. Mas eu acredito que a gente possa voltar a ter muitas coisas que a gente tinha que eram prazerosas para nós. Mas se a gente conseguir voltar com algum aprendizado, vai ser muito enriquecedor. Então o Natal está aí, batendo na nossa porta. E Natal é, sempre pensei dessa forma, o despertar crístico, Jesus vivendo em nós. Esse Jesus que perdoa, esse Jesus que ama apesar de tudo, esse Jesus que compreende, esse Jesus conectado com o Pai, esse Jesus que ensina a olhar para todos com igualdade. É isso. Se a gente consegue trazer esse Jesus para o nosso coração, para que ele nasça dentro de nós, para que a gente entenda essa família sagrada dentro de nós,
há alguma coisa muito incrível aqui nesse Natal. E aí nós vamos chorar, porque se as distâncias, quando se trata do espírito, elas não existem. Eu também pensei muito nisso quando fui estudar um pouco para falar aqui para vocês. Fiquei pensando sobre uma coisa tão linda, que quantos de nós estão apartados e distantes dos seus entes queridos? Isso antes da pandemia. Eu posso falar de mim, né? Do meu papai, da minha mamãe, meu pai Antônio, minha mãe Terezinha, que já foram para o outro lado. Eu posso falar que quantas vezes eu me debulhei em lágrimas sentindo a saudade deles. E agora nós estamos sentindo saudade de pessoas que estão aqui, encarnadas, que a gente não pode ver. Quantas pessoas me contaram que iam à porta da casa dos pais e davam um adeus, mas não podiam entrar. Que vontade de abraçar. Exatamente como muitos de nós já sentimos em relação ao desencarne. Olha que ensinamento essa dor da distância está trazendo para nós. Nós aprendermos que, na realidade, essa distância só existe para os corpos materiais. Essa distância não existe para o espírito. Essa distância não existe para o amor. Então a gente pode transformar a nossa cabeça do que é um Natal ideal, do que é uma confraternização, do que é um encontro, e trazer para a nossa mente a possibilidade de recriar o amor mesmo na distância. Isso é tão bonito. Isso é tão bonito nós nos sentirmos mais espirituais. Como disse Teilhard de Chardin, nós somos espíritos tendo uma experiência humana. Nós não somos seres carnais com alguns picos de experiência espiritual. Pelo menos não deveria ser assim. Nós somos espíritos tendo uma experiência carnal. Que passa? E o que ela vai deixar? O que eu quero construir para a minha vida agora? Gente, eu estou tendo assim, uma grande oportunidade de estar falando com as pessoas que estão aqui agora e as que vão assistir a live depois, porque eu sei que muita gente depois assiste, de ficar pensando aqui junto com vocês, de convidar vocês a planejar o Natal. Um Natal muito feliz. Olha o que está acontecendo. Ah, Lana, mas eu não posso ser feliz se eu estou sofrendo a perda de alguém, se várias... Eu ouvi isso hoje. Achei muito interessante, eu vi isso hoje. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu me sinto um pouco culpada, a pessoa falou assim, eu me sinto um pouco culpada de me sentir bem, de me sentir feliz, de, sei lá, passear ou imaginar uma ceia de Natal farta na minha casa, quando muitas pessoas estão sofrendo profundamente. Essa culpa não ajuda nada. Eu não consigo entender essa culpa como crescimento nenhum. Ou a gente vai para a ação e ajuda os necessitados da maneira que a gente conseguir, e a gente pode fazer isso de alguma forma, ou a gente escolhe ficar na nossa vivência ali, tudo bem, com os nossos, não importa. Mas entrar num sentimento de culpa, de tristeza, como se fosse uma solidariedade com aquele que sofre, não ajuda. Vamos falar de vibração? Lembra? Pensamento, sentimento, vibração. André Luiz explica belíssimamente em alguns dos seus livros a importância do pensamento e sentimento na vida de sociedade, na vida pessoal, na saúde de uma forma geral. Então, quando eu penso e sinto tristeza e culpa, o que eu vibro? Então, são vibrações muito baixas que vão sintonizar com o quê? Mais tristeza, mais culpa e, às vezes, punição. Então, isso não ajuda a ninguém. Se nós estamos entendendo, e isso eu já ouvi de várias pessoas e concordo plenamente, que nós estamos vivendo um momento denso do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da vibração da Terra, da psicosfera da Terra, denso no sentido de pesado, no sentido de muita temeridade, muito medo, muita angústia,
muita ansiedade, se nós estamos vivendo isso, o que cabe a nós que temos essa consciência? Elevar essa vibração. Trazer para o nosso pensamento, sentimento, a vibração da paz, do amor, da compaixão, da alegria sim. Na medida do possível, vamos nos alegrar com a vida, como a vida é. A tristeza que se mantém indefinidamente, a mágoa, o ressentimento, a amargura, o queixume que se mantém indefinidamente, faz parte de uma postura infantil e rebelde que não aceita a vida como a vida é. Isso não quer dizer que nós não vamos sentir, mas quer dizer que nós devemos não nos demorar nessas emoções perturbadoras. No nosso tempo, na medida que vamos conseguindo, nós precisamos trabalhar pensamentos e sentimentos para transformar a nossa vibração. E aí, se está difícil diante de algo que esteja acontecendo agora, muito, muito complexo e difícil, por que não nós, junto daqueles que nós amamos, nós podemos nos sentar e lembrar dos bons momentos. Podemos nos sentar juntos, virtual ou não, e imaginar momentos bons também no futuro. O que a gente aprendeu em neurociência é que para o cérebro não existe diferença entre aquilo que você pensa no momento atual, você lembra e você imagina. Então, quando eu trago uma imaginação positiva para o futuro, quando eu trago uma lembrança querida do passado, sem melancolia, simplesmente me sintonizando com o que foi bom, eu posso então melhorar o meu estado mental, psicológico e transformar os meus sentimentos, trazendo para o mundo aqui do meu lar e para o mundo de uma forma coletiva e maior, uma boa vibração, um bom sentimento. Então que a gente se autorize nesse Natal, apesar dos pesares, apesar das dores, abraçar a vida com gratidão. Sentindo de uma forma muito poderosa a força do amor de Deus por nós a nos ensinar que nós podemos ser melhores, que nós podemos transformar as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos em serviço e não apenas em algo egocêntrico para atender a nossa vontade, o nosso desejo. Então que a gente possa, a Yara está falando que a minha fala está baixa, talvez você possa aumentar um pouquinho o seu volume, Yara, não sei se você conseguiria. Eu estou tentando falar aqui o mais alto possível. Que a gente possa aqui, nessa reunião que a gente está fazendo, trazer esse sentimento positivo, esse sentimento bom. Que a gente possa imaginar o Natal possível. Não um Natal sonhado, desejado. No universo mágico da criança, tudo é possível, tudo é incrível, mas no universo real do adulto, a gente vive aquilo que é possível. Que a gente possa viver esse Natal possível no aprendizado da gratidão, do amor, da experiência da distância numa nova visão. Como eu falei para vocês, quando a gente pensa dos nossos entes queridos que já estão lá do outro lado do rio, a gente pode imaginar, gente, eu agora estou aqui e está lá minha filha distante, ou alguma pessoa que eu não posso encontrar porque está com Covid, ou aquele parente que está hospitalizado, mas eu estou aqui aprendendo a vibrar na distância e levar o meu amor, assim como eu já deveria ter percebido que o amor não entende a palavra distância. O amor é quântico, imediatamente toca aquele que está aqui ou aquele que está distante. Isso é tão mágico e tão lindo, e quando a gente recebe isso no coração, a gente pode seguir com força, mesmo diante de tantas mudanças que a gente
está vivendo agora. Então, eu falo para você agora aqui, que está aqui me acompanhando, o quanto que, se você olhar bem para a sua vida, você vai poder encontrar, de repente, algo para agradecer e se felicitar nesses dias que se seguem antes do Natal. E também pode planejar algo que você venha a fazer muito especial para aqueles que estão distantes. Para os ilustres desconhecidos, levar uma palavra, um carinho, uma prece que seja, já é um movimento de crescimento, de aprendizado com tudo isso que está acontecendo. Eu vou ler de novo o trechinho, porque eu acredito que muitas pessoas não estavam aqui, quando eu li logo no início, um trecho do Evangelho, que achei muito belo, e que está no capítulo 9, Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, e que fala da paciência, que, como eu disse aqui, é um dos degraus que a gente precisa desenvolver dentro de nós, nesse aprendizado aí, diante de um Natal que certamente é um pouco diferente. No terceiro parágrafo desse item 7, desse capítulo, o Evangelho nos diz assim: a vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 ninharias que são alfinetadas, que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Neurolinguisticamente, olha que coisa linda. Quando você olha para o alto, você fica meio que impossibilitado de ficar fechado na sua própria dor. Eu nunca vou esquecer uma professora que eu tive, Elisete Lima da Silva, foi com quem eu fiz minha formação em neurolinguística. E a Elisete, ela contou que quando ela fez 70 anos, e ela faleceu logo em seguida, com 72 anos, quando ela fez 70 anos, eles fizeram uma linda festa para ela. E quando ela entrou no salão daquela festa, ela então, para que ela não se debulhasse em lágrimas, estragasse a festa com chororô danado, ela olhava então para cima e assim ela evitou chorar e conseguiu de novo se organizar e ficar. Porque isso é um dispositivo neurolinguístico para a gente segurar o choro. Mas quando a gente olha para o chão, a gente fica ensimesmado com as nossas próprias dores. É mais fácil acessar o sentimento do momento. E aí é bem possível que a gente aprofunde na dor. Olha que coisa linda o Evangelho está trazendo para a gente. Quando se olha do alto para o alto, é possível enxergar a bênção por trás do sofrimento. Por trás de tudo isso que nós estamos vivendo, nada disso é por acaso. Se eu acreditar que tudo isso é um acaso, tem alguém aí jogando o dadinho e falando agora são vocês que vão sofrer, isso é totalmente desesperador. Isso retira da vida o propósito, o sentido, e aí justifica-se o desespero de alguns, quando se pensa dessa maneira. Mas eu posso pensar que em tudo há um propósito, que em tudo há uma mão inteligente, divina, regendo essa orquestra da qual eu faço parte. E aí eu posso me curvar no lugar de pequeno, agradecendo a Deus, nosso Pai, entendendo que tudo está como está, porque por trás de tudo existe a possibilidade de aprendizado e crescimento. Que nesse Natal você olhe profundamente para os quartos escuros da sua casa interior e possa aprofundar naquilo que é possível transformar. Veja bem, não é, eu costumo dizer, as pessoas até riem quando eu falo isso, mas eu falo muito isso. Eu não vou dormir Lana e acordar Chico Xavier. Eu não vou dormir Lana e acordar a Madre Teresa de Calcutá. Não há a menor possibilidade. Existe uma longa jornada no aprendizado do amor. Mas eu posso dormir Lana ressentida, magoada, aborrecida, raivosa, revoltada e acordar Lana agradecida.
Eu posso acordar Lana conformada. Eu posso acordar Lana amorosa. Isso eu posso. Então a noite está aqui. Nós vamos adormecer. E eu convido você a provocar o seu ser intimamente e pensar naquilo que você vai ser amanhã. Para as pessoas. Que Natal é esse que você vai levar? Esse nascimento dessa estrela divina crística, nosso Jesus dentro de você, vai ser como para você? Nós não precisamos de grandes abraços, grandes festas, o Espírito pode abraçar. Que você possa abraçar muitas pessoas no seu espírito, na sua alma. E agora, eu peço a você que de novo feche os olhos por uns minutinhos só. Entre dentro dessa vibração, a começar pela gratidão. Agradecendo esses instantes que nós estivemos aqui. Agradecendo a possibilidade de nós olharmos para nós nesses minutinhos e construirmos o Natal dentro de nós primeiramente. Entendendo que talvez a linda lição seja que as distâncias de fato não existem. Nem entre os mundos, as dimensões, nem entre os seres que se amam. Que nesse sentimento de gratidão, amor, compreensão e aceitação da vida, como a vida é e como a vida está nesse instante do agora, eu possa levar meu pensamento a Deus e receber nesse instante uma chuva de prata que cai sobre a minha cabeça, purificando, trazendo o bem, a esperança, o amor, a fé, para cada célula do meu corpo, para cada célula do seu corpo nesse instante. Dando-lhe a força que você precisa, dando-lhe a confiança que você precisa. Imaginando que esta luz envolve por completo o seu corpo, dando-lhe o sentimento de amor que vem do alto para cada um de nós. E nesse sentimento, nós podemos dizer: Deus, que és todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dá à criança o guia, ao órfão pai, ao viajor a estrela guia. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos, meu Pai, a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa imagem. Com a bênção dessa noite, com a luz que nos envolve, nós possamos seguir e construir o Natal de amor, crescimento e aprendizado. Obrigada a todos vocês que estiveram comigo até aqui e que no lar de vocês agora se instale a paz, o amor e que essa luz permaneça, dando-lhe força, dando-lhe coragem para enfrentar os desafios do momento, mas dando principalmente um lugar de servir no seu coração. Muito obrigada e até!